boa tarde. Nós somos o grupo 5, constituído por Augusto Rocha, Bruno Lages, Gabriel, Lucas e Luiz Felipe. Nós vamos analisar a canção Gene e Zeppelin, de Chico Buarque. Na década de 70, o Brasil vivia sob o regime militar, onde marcou o auge da censura no Brasil. Assim, Chico Buarque se posicionava contra a censura e a opressão. Logo refletia em suas músicas, como a canção Geni e Zeppelin, que refletia os problemas sociais. Além disso, na história de Geni aparece uma personagem feminina como a protagonista, trazendo a fala sobre o uso do corpo, a objetificação e a condenação pela sociedade. E essa condenação se dá pelo fato de Geni ser uma trans, ser um transexual e pelo preconceito da cidade onde ela vivia, ela cresceu, ela cresceu é, sendo agredida pelo resto da sociedade, justamente pelo preconceito. A música, ela pode ser interpretada dividida em quatro partes, sendo que na primeira parte consiste na apresentação da personagem, que é Geni. Na primeira estrofe, de tudo que é nego torto, do mangue e do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Aqui ela apresenta Geni focando principalmente na sua vida sexual, sendo que o corpo dela é um objeto e ela se resume basicamente a isso. Na parte que fala que ela foi namorada de todo mundo, pode ser considerado um eufemismo, que ela já teve relações com diversas pessoas. Na segunda estrofe, dá-se assim, desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato, é a rainha dos detentos, das loucas dos lazarentos, dos moleques do internato. Aqui a gente já pode ter uma visão de que ela pode ser uma prostituta e atende qualquer tipo de pessoa, sendo homens, mulheres, tanto faz. Na terceira estrofe, e também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e por isso que a cidade vive sempre a repetir. Aqui ele passa a explicar o porquê ela se submete a tudo isso, sendo que é por causa da sua bondade. Ela é extremamente bondosa. A quarta estrofe. Joga pedra na Geni. Joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar. Ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um. Maldita Geni. Nesse refrão, ele passa a crueldade das pessoas da cidade com Geni. Ela é completamente desumanizada, agredida fisicamente e psicologicamente. Segunda parte. A chegada do Zeppelin. Um dia surgiu brilhante entre as nuvens flutuantes. Um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2.000 orifícios com 2 canhões. Assim, a cidade apavorada se quedou paralisada, pronta para virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Esse mostra a chegada do Zeppelin, que é uma figura com o comandante, que era uma figura importante e que botava medo nas pessoas, e pelo balão levar bomba e destruição para a cidade. E nessa parte, nesse trecho, a cidade apavorada mostra a figura de linguagem de metonímia, que é se tratando de uma parte da cidade, das pessoas que moravam numa parte da cidade como um todo. Quando vi nessa cidade tanto terror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Aqui o Zeppelin já muda de ideia em questão de explodir a cidade por conta da Geni,
mas lembra de toda a história dela, de toda a fama ruim que ela tinha na cidade. Já na terceira parte, Geni assume o poder. Na primeira estrofe vemos: mas de fato, logo ela, tão coitada e tão singela, cativar o forasteiro, o guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Então, em primeiro lugar, a população ela ficou bastante em choque, né? Ela parece absurdo para a população da cidade de que exatamente a Geni quem foi que interessou o comandante. Então, e pelas últimas passagens, dá para fazer até uma antítese, ou até um paradoxo, dependendo. De que o guerreiro que destruiu a cidade, tão vistoso, tão temido e poderoso, era prisioneiro da pessoa mais insignificante considerada pela cidade. Então tem essa contradição de que alguém tão poderoso era refém, era o motivo, né? Era o refém da Geni. Na segunda estrofe, acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos, e ao deitar com um homem tão nobre, tão cheirado a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Então, mesmo que a cidade falasse que a Geni ela dava para qualquer um, ela era qualquer uma, né, é insignificante, ela tinha as preferências dela. Ela, e como é dito ali, ela preferia amar com os bichos. O comandante do Zeppelin não era uma das preferências dela. Então, ela era uma pessoa, certo? E na outra estrofe, ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão, o prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Então, começa a chegar numa crítica que ele faz de que seria o comportamento da cidade sobre a Geni pelo puro interesse. E as figuras do prefeito, do bispo e do banqueiro representam os 3 pilares da cidade: poder público, capital e a igreja, que mostra como todos são corruptos, certo? Todos se mudam pelo interesse que a Geni apareceu, depois ela se tornar tão importante. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá para qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante como quem dá-se ao carrasco. Então, a partir de tantas súplicas da população, ela acabou por abrir mão da única objeção, que era ficar com o carrasco, que ela não realmente não se sentiu à vontade. E ela acabou por submeter essa situação pelo bem da cidade, mesmo de que ela não tinha tanto interesse no homem, que ela teria que se deitar, e também, mas ela se mostrou, né? Ela se sacrificou pela cidade nessa parte, em seus desejos. A quarta parte é o fim do encanto. Aí ele faz tanta sujeira, abusou-se a noite inteira, até ficar saciado. Nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. E nessa primeira estrofe, quando ele fala ele fez tanta sujeira e lambuzou-se a noite inteira, no sentido de que a Zeni deixou ela fazer o que ele quisesse com ela. Desse jeito o corpo foi usado como um objeto. Depois ele vai embora, deixando a cidade intacta. E quando o autor fala até ficar saciado, ocorre o uso da linguagem do eufemismo, porque ele suaviza a fala e ele não ficou saciado porque ele se alimentou, e sim porque teve relação com a Zeni. Um suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Nessa segunda estrofe, Jenny se sente aliviada porque tinha acabado aquela situação, porém esse alívio não durou muito tempo. E quando ele fala a cidade em cantoria, ocorre o uso da metonímia, porque a cidade não canta mesmo, mas sim ocorre o som da cidade, barulho, essas coisas. E joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Essa estrofe é a mesma da primeira, e mostra que a cidade volta a tratar a Geni do jeito que ela era tratada antes. O desprezo mostra que ela não tinha nenhuma utilidade.